Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter essa aula de fitoterápicos na prática clínica. Eu sou a mestranda Bárbara Paixão de Góes, nutricionista. Tenho uma pós-graduação em fitoterápicos aplicados à estética e à prática esportiva e faço mestrado no programa de pós-graduação em nutrição e saúde aqui da UFG. Também sou membro do grupo de pesquisa de estudos da obesidade, o GEL, também da UFG. Bom, antes de a gente começar a falar diretamente sobre os fitoterápicos, eu faço uma pergunta. Você sabe qual que é a diferença entre nutracêuticos, plantas medicinais e fitoterápicos? Por que dessa pergunta? Porque, assim como eu coloquei aí na ordem, os fitoterápicos eles vêm das plantas medicinais e é muito importante saber a diferença entre eles, porque existem legislações diferentes que regem cada um deles e as suas prescrições. Então, vamos começar definindo alguns conceitos. Então, primeiro, falando um pouquinho dos nutracêuticos. Esse termo, nutracêutico, ele foi cunhado pelo Dr. Stephen Lee em 1995. Então, vocês podem ver que não é muito longe, muito distante, né? É um termo recente, até jovem. E ele definiu esse nutracêutico como sendo alimento ou partes de alimentos que fornecem benefícios medicinais, incluindo prevenção e ou tratamento da doença. Então, como assim, né? Alimentos ou partes de alimentos? Então, qualquer cápsula, vamos dizer, ou qualquer extrato que venha de um alimento, uma fruta, por exemplo, ou uma parte de um alimento que tragam benefícios medicinais, inclusive de prevenção ou de tratamento da doença, o Dr. Stephen, ele classificou nessa classe chamada de nutracêuticos. No Brasil, a nossa legislação, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a gente tem a RDC número 2/2002, que traz uma definição um pouco similar aos nutracêuticos, mas não é a mesma coisa. Então, esse termo nutracêuticos, no Brasil, ele não é reconhecido. Então, não existe a categoria nutracêutico para nós aqui no Brasil. Mas existe essa legislação, né, essa RDC, que é a que mais se aproxima dessa definição de nutracêutico, que traz o seguinte: substâncias bioativas, como os nutrientes ou não nutrientes, que possuem ação metabólica ou fisiológica específica, presentes em fontes alimentares de origem natural ou sintética, desde que comprovada segurança para o uso humano. Não pode ter finalidade medicamentosa ou terapêutica, qualquer que seja a forma de apresentação ou o modo como é administrado. Então, diferente da legislação e do termo nutracêutico que é utilizado em outros países, aqui no Brasil, ele não tem finalidade medicamentosa ou terapêutica. E lá fora, os nutracêuticos eles já podem sim ter essa finalidade. Então, essa é a principal diferença. E as plantas medicinais? Bom, são aquelas que são capazes de aliviar ou de curar enfermidades e têm uma tradição de uso como remédio em uma população ou comunidade. Por exemplo, os chás que a gente conhece, o chá de cidreira, o chá de hortelã, chá de camomila. A camomila, a hortelã, a cidreira são plantas medicinais. Para usá-las, é preciso conhecer a planta, né, que vai se trabalhar e saber onde colhê-la e como prepará-las. Normalmente são utilizadas na forma de chás ou de infusões. Quando a planta medicinal ela é industrializada, para se obter então um medicamento, aí sim nós temos como resultado o fitoterápico. Então, o fitoterápico ele é produzido a partir das plantas medicinais. Então, a nossa legislação, ela traz, né, segundo a RDC 26 de 2014, que os fitoterápicos, né, são considerados, então, os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja segurança e eficácia sejam baseadas em evidências científicas e que sejam caracterizados pela constância da sua qualidade. Então vejam que não é somente também pegar uma planta, encapsulá-la ou passar por um processo aí de fabricação que vai se chamar fitoterápico. Ele precisa ter comprovação científica. Então a gente precisa ter estudos que comprovem a eficácia dessas plantas, a utilização e nessa forma de fitoterápico ele também precisa ter estudos que respaldem o seu uso.
São considerados também produtos tradicionais fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja segurança e eficácia também sejam baseadas em dados de uso seguro e efetivo publicados já na nossa literatura técnico-científica, ou seja, em artigos científicos, e que sejam concebidos para serem utilizados sem a vigilância de um médico para fins de diagnóstico, da prescrição ou da monitorização. Então, esses fitoterápicos, eles têm os que são de prescrição médica e os que são os produtos tradicionais fitoterápicos que dispensam a prescrição médica. Vamos falar disso um pouquinho para frente. Quais são as vantagens, então, da gente prescrever, da gente utilizar esses fitoterápicos ou até mesmo as plantas medicinais? Eles apresentam um baixo custo, então, em comparação com algumas outras drogas, pode ser mais viável para o paciente utilizar o fitoterápico. Eles auxiliam no tratamento desse paciente, então eles também podem vir como um complemento ao tratamento. Em geral, eles têm boa aceitação pelos pacientes por serem naturais, então a gente sabe que alguns pacientes eles apresentam uma resistência a usar medicamentos, né, principalmente os mais idosos. Então, quando a gente fala que é uma coisa natural, eles têm uma aceitação melhor, eles acham mais interessante. Muitas vezes, essas plantas medicinais já até fazem parte da rotina do paciente. Então, ele já toma chá, né? Ele já tem o hábito de se tratar, né, de algumas enfermidades com essas plantas. E quando a gente prescreve algo, na verdade, muitas vezes, nós só precisamos ajustar. Às vezes, a forma de preparo que não está correta, ou a dosagem que está inadequada, mas não é uma coisa completamente nova na vida dele, ele já tem esse hábito. E também a preservação dos conhecimentos e das práticas populares, né, que são riquíssimas aqui no nosso país com o uso dessas plantas e desses fitoterápicos. Mas como prescrever isso de um modo seguro e ético? Bom, conheça a legislação. Então, a gente tem aí na nutrição o Conselho Federal de Nutricionistas, que traz as portarias. Nós temos a Anvisa, que tem os documentos que são respaldados, né? Tem o próprio selo da Anvisa, que eu vou falar mais pra frente. Então, a gente precisa saber o que a gente está prescrevendo. E como a gente pode fazer isso, né, sem infringir a lei, né, respeitando o nosso código de ética. Seja nutricionista, ou seja médico, ou outro profissional da saúde. Leia sobre o assunto e, se possível, se especialize para entender o mecanismo de ação, diferenciar os prós e os contras do uso daquele fitoterápico específico, compreender interações medicamentosas, que é muito importante. Muitas vezes o paciente ele faz uso de algum outro medicamento que, quando a gente vai associar o fitoterápico, a gente pode ter vários efeitos colaterais e pode trazer muitos problemas. Então, a gente precisa saber isso também. Né? Com os alimentos, que às vezes a gente prescreve o fitoterápico e o horário tem que ser específico, o paciente não pode tomar, por exemplo, depois de comer, ou ele precisa tomar só depois de comer. Então, tem essas relações. E aí, a gente sabendo disso, a gente consegue prescrever com mais segurança. Verifique o uso de medicamentos e de suplementos, bem como as patologias do seu paciente. Então, antes de prescrever, nem que seja um chá, a gente precisa ter total conhecimento do caso clínico, do histórico daquele paciente, das doenças que ele tem, né, quais enfermidades que ele tem e principalmente quais medicamentos e ou suplementos ele está utilizando. Para a gente falar justamente o que eu falei, para a gente ter esse cuidado com as interações que podem acontecer das substâncias. Em caso de um fitoterápico novo, que muitas vezes podem surgir no mercado, né, novidades, pesquise sobre o mesmo antes de prescrever. De preferência, procurar o princípio ativo desse fitoterápico e tentar estudar um pouco mais a fundo antes de prescrever. E, na dúvida, não prescreva. Se você está inseguro sobre aquele fitoterápico, sobre aquela planta, melhor não prescrever. E aí, como eu vou fazer essa prescrição? Se eu decido, por fim, que eu vou prescrever, como que é feita essa prescrição? Bom, procure publicações confiáveis. Então, o Ministério da Saúde tem várias publicações sobre o tema, os conselhos federais, dependendo da sua profissão, e a própria Anvisa, né, traz vários documentos. E documentos que expliquem sobre as formulações e que forneçam sugestões de fórmulas também são muito aconselhados. Eu trouxe aqui a fotinha aí da capa do Memento Fitoterápico, que é um documento gratuito em PDF. Se vocês digitarem no Google Memento Fitoterápico, vocês vão encontrar para download gratuito. E ele é muito interessante. Para quem tem interesse em trabalhar com fitoterápicos ou com as plantas medicinais, é muito importante vocês acessarem esse documento. Por quê?
Nele é como se fosse uma bula das nossas plantas. Eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, mas ele traz todas as informações necessárias. Outra dica, monte o seu formulário de prescrições e anote as suas experiências. Então, você vai construindo esse conhecimento na prática. Então, você pega essas informações, por exemplo, dos chás, que podem ser prescritos sem necessidade de uma especialização, e você pode fazer as suas anotações sobre frequência, consumo, experiência dos seus pacientes, como que foi a interação, a aceitação, e você pode deixar essas fórmulas, essas indicações, né, por doença. Você pode organizar nas pastinhas por doença, por sintomas, por finalidade, para agilizar no seu atendimento também, né, você ter esse banco de informações. Peça sugestões de fórmulas às farmácias de manipulação e solicite também os estudos, leia e pesquise mais sobre. Então, as farmácias de manipulação, elas podem ser muito parceiras nesse sentido, principalmente para quem vai prescrever fitoterápicos, né? Por quê? Eles têm algumas sugestões de fórmulas que podem ajudar. Muitas vezes eles podem fornecer amostras grátis para você, enquanto profissional, testar, utilizar. E aí essa conversa com a farmácia de manipulação é bem interessante, porque a gente às vezes não tem tempo, né, de estar se atualizando sempre a respeito. E as farmácias, como elas vendem esses produtos, elas trazem algumas informações que a gente pode usar para nos nortearmos e pesquisarmos mais a fundo sobre certos ativos ou fitoterápicos, né? Solicite amostras e use sempre que possível. Então, eu na minha prática clínica, eu sempre primeiro consumia os fitoterápicos manipulados. Eu tenho essa especialização, eu posso prescrever. Então, eu tentava sempre pedir a formulação para mim, como amostra. Eu usava ali uns 30 dias, né, o tempo de recomendado, e via como que eu me sentia. Né, se aquilo realmente tinha efeito para mim, se eu tinha efeito colateral, para ter essa experiência, para ter essa troca antes de começar a prescrever para os meus próprios pacientes. O que deve conter na minha prescrição. Então, na prescrição do nutricionista, segundo o CFM, né, o nosso Conselho Federal, são esses pontos que não podem faltar numa prescrição fitoterápica. Então, a gente precisa colocar a nomenclatura botânica daquela planta, daquele princípio ativo, o nome popular é opcional, então você pode colocar ou não, como por exemplo chá verde, a gente coloca Camellia canis e do ladinho chá verde, que é o nome popular. A parte da planta que vai ser usada é a folha, é a raiz. Forma farmacêutica e modo de preparo, é em cápsula, né, para ser ingerido, vai ser uma infusão, vai ser decocção. Tempo de uso do medicamento, então quanto tempo esse paciente vai utilizar. A dosagem, né, então é em miligramas, é em microgramas. A frequência de uso é 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, e os horários específicos, né? Então, vocês podem ver que é uma prescrição bem completa, né? Precisa ser muito bem feita, bem detalhada. Assinatura e carimbo do nutricionista, né? Aqui eu trouxe um print do Memento, que eu falei para vocês, que é esse documento em PDF gratuito, e para vocês entenderem mais ou menos como que ele traz as informações. Então, nesse exemplo, eu trouxe a Aesculus hipocastanum L. E aí ele traz um nomezinho em azul lá em cima e logo abaixo a gente tem a identificação. Então vem a família, de que família essa planta pertence, qual que é a nomenclatura popular, então essa é a castanha da Índia, qual parte é utilizada, então é a semente, quais são as indicações terapêuticas, nesse caso é para o tratamento de insuficiência venosa e fragilidade capilar, quais são as interações medicamentosas, quais são as formas farmacêuticas que a gente pode usar, então em cápsula, em comprimido, né? Ou até mesmo um gel. Então ele traz muitos detalhes. Tudo que a gente precisa colocar, por exemplo, na receita que eu mostrei para vocês, no Memento a gente tem. Se for alguma planta de lá, tá tudo lá. É só transcrever para nossa receita. As contraindicações também, as precauções de uso, as vias de administração com a posologia e a devida dose de intervalo, tempo de utilização que o paciente pode utilizar, o que acontece no caso de superdosagem, os efeitos adversos, a prescrição também, se pode ser prescrita por qualquer profissional ou se é de prescrição médica. Então, esse exemplo da castanha da Índia está escrito ali na prescrição, fitoterápico isento de prescrição médica.
Então, nesse caso, o nutricionista ele pode sim prescrever, como outro profissional também poderia. As principais classes químicas dessa planta, as informações sobre segurança e eficácia, que são os estudos que eles buscaram para trazer essa planta, para ela entrar nesse momento. Então, tem os ensaios não clínicos, que eles informam toda a parte farmacológica e a parte toxicológica dessa planta. E tem também os ensaios clínicos, em que eles trazem também a parte farmacológica e toxicológica, se houver. E as referências, de onde vieram essas informações. Então, vocês podem ver que é como se fosse uma bula da planta. Então, é muito completinho, é bem interessante e é gratuito. Então, para quem tem interesse, como eu falei, para trabalhar com plantas medicinais na nutrição, não precisa de especialização. Mas para trabalhar com fitoterápico, já vai ser o manipulado, precisa de uma especialização. Por tudo que vocês viram que eu já falei até agora, né? Não é tão simples. É bem complexo, a gente precisa entender da dosagem, de partes da planta, né? E tudo isso a gente só consegue aprender mesmo depois de uma especialização. Atenção! Prescrever somente aqueles produtos que tenham indicações terapêuticas relacionadas ao campo de conhecimento específico do nutricionista. Isso está no nosso código de ética, né, e na nossa resolução do Conselho Federal de Nutricionistas. Então, não vamos prescrever coisas que não cabem ao nutricionista. Então, por exemplo, para nós só podemos prescrever formulações, tudo por via oral. Então, não é de comer, não é de beber, a gente não pode prescrever. Então, eu posso prescrever um óleo que diminui a fome, que você passa ali na pele e isso vai causar, né, vai diminuir o apetite. Não. É para passar na pele, quem vai prescrever é o médico, dermatologista ou especialista em fitoterápicos. Então, não vai ser o nutricionista. Para nós, mesmo que a finalidade seja para emagrecimento, para tratamento nutricional, nós só podemos usar as prescrições via oral, então de beber ou de comer, tá? Cuidado! Ao prescrever os fitoterápicos, recomende os fitoterápicos de origem conhecida. Então, aquilo que eu falei antes, se for uma coisa nova, tome muito cuidado para ver se já tem respaldo científico para a gente prescrever. Porque às vezes é uma planta que acabou de começar a ser estudada, não tem nenhuma validação ainda e a gente acaba prescrevendo o chá disso ou daquilo outro. Quando industrializados, cuidado com a rotulagem, né, que tem que ser adequada e tem que seguir as normas da Anvisa. E quando in natura, observe as condições higiênico-sanitárias da espécie vegetal prescrita. Então, muitas vezes é uma planta que você está prescrevendo um chá que a pessoa fala, eu tenho na minha horta lá em casa. Ou então, na minha rua tem, lá na minha rua tem. Mas será que esse lugar onde tem essas plantinhas é um lugar seguro, higiênico? Será que não fica perto de um esgoto? Será que não fica perto de um despejo de uma indústria? Então, tudo isso a gente tem que perguntar para o paciente antes de prescrever. Porque às vezes a gente pode sim prescrever um chá que a pessoa já tem na casa dela, não tem problema. Mas a gente precisa conversar e saber se esse chá ele é cultivado num lugar seguro. Limpo, né? Para ter todo esse cuidado higiênico-sanitário. Senão a gente pode também causar problemas de saúde por infecção nesse paciente por algum problema adverso de uma planta que cresceu num solo contaminado, por exemplo. Então é preciso ter muito cuidado. Os fitoterápicos com prescrição médica, então não esqueça que tem os fitoterápicos que só o médico pode prescrever e é importantíssimo ficar atento a isso. Aqui eu listei alguns exemplos mais comuns e que infelizmente têm o uso sim, sem a prescrição médica e eles podem ter efeitos colaterais muito sérios. E mesmo assim as pessoas têm acesso a esses medicamentos fitoterápicos sem a prescrição, né? E nós nutricionistas não podemos prescrevê-los. A valeriana, por exemplo, que é o último da lista, é muito conhecida. O chá de valeriana é muito conhecido para ansiedade. Então a gente encontra a folha da valeriana seca, né? A valeriana desidratada em lojas de produtos naturais. As pessoas compram e fazem um chá para diminuir a ansiedade. Porém, a valeriana, ela age diretamente no sistema nervoso central. Então, os efeitos colaterais dela são muito graves. Se a pessoa tomar por muito tempo, se a pessoa fizer ele muito forte, muito concentrado, ou tomar uma quantidade muito grande ao longo do dia, ela pode ter vários problemas de saúde a longo prazo. Então, por isso que tem que ser supervisionado esse consumo por um médico. Por isso que nós não podemos prescrever. E todos esses dessa lista são o mesmo caso, né? Podem trazer problemas de saúde. Então, tenha bom senso e responsabilidade. Então, se pergunte, por que eu vou recomendar esse fitoterápico? Quais são os seus benefícios? Esses benefícios, eles são comprovados mesmo? Já está ali na literatura falando que ele realmente tem um efeito? Seus efeitos colaterais,
Será que compensa para esse paciente eu prescrever? Faz parte da minha competência e da minha formação? Né? Cabe a mim prescrever nessa fórmula desse jeito, né? Para essa finalidade? Então, ter esse cuidado. Como eu falei, o memento, ele é bem complexo, tem muitas opções, né? Tanto da parte dos chás, que pode ser feita as infusões, quanto dos fitoterápicos. Então, é interessante para quem quer prescrever, quem tem interesse nessa área, utilizar ele como base, porque já são fitoterápicos reconhecidos, né, que podem ser utilizados com segurança e que já tem todas as informações que a gente precisa. Você não precisa ficar perdendo tempo procurando, né, esses dados na literatura. Tá tudo lá. Bom, e o uso desses fitoterápicos no emagrecimento? Que é o que a gente mais vê. Por ser natural, as pessoas acham que não faz mal. E a gente vê muito anúncio, né, na internet sobre produtos naturais para emagrecimento. Quando a gente joga no Google, por exemplo, chá para emagrecer. Eu peguei aí um print da primeira coisa que apareceu, mas vocês podem ver que é uma lista de chás, né, que ajudam aí no emagrecimento. Chá de gengibre com abacaxi, chá verde com amora, chá de hibisco com canela e por aí vai. E aí a pessoa procura na internet, sem nenhuma orientação de nenhum profissional que entenda minimamente do assunto, e ela começa a utilizar esse chá. Quais são os problemas, né, que essa busca na internet sem orientação pode trazer para o paciente? A gente pode ter aí casos de preparação incorreta. É para fazer uma infusão dessa folha, dessa parte da planta ou uma decocção? E será que eu estou usando a parte certa? As misturas que podem ser perigosas. Então, muitas vezes a gente vê chá de sei quantas mil ervas e mistura aquele tanto de coisa num chá só. E aí tem chá diurético misturado com chá laxativo e misturado com chá hipotensivo. E aí a gente pode ter uma combinação muito perigosa. Porque cada um sozinho, muitas vezes tem comprovações científicas que ele não vai causar nenhum dano. Mas quando eu misturo tudo numa mesma fórmula, eu posso ter problemas sérios, posso criar substâncias que vão ser metabolizadas lá no fígado e trazer problemas para o meu fígado. Pode ser hepatotóxica, posso causar, né, uma intoxicação, dependendo do tanto de planta e de mistura que eu fizer. A origem da matéria-prima. Então, se o paciente vê aqui chá de gengibre, né, e ele comprar no mercado o gengibre e fizer, misturar ali com abacaxi, que ótimo, né? Mas o problema é quando eles podem também procurar plantas, a planta da minha vizinha, como eu falei, que cresce na minha rua, e não tem nenhuma noção se a origem daquela matéria-prima ela é segura. E além de tudo isso, esses chás são buscados para emagrecimento, mas muitas vezes fazem umas misturas tão estranhas que acaba ficando com gosto tão ruim que o paciente coloca bastante açúcar. Então ele quer emagrecer, mas ele ingere um monte de caloria naquele chá que era para emagrecer. Então é bem complexo. Quando a gente procura aí no Google fitoterápicos para emagrecer, aparece uma lista de sites vendendo produtos, enfim. Eu cliquei aí nesse primeiro que apareceu. E me chamou bastante atenção que veio uma lista, peguei o print de algumas, de várias coisas que supostamente seriam esses fitoterápicos. Mas como eu expliquei para vocês, né, existem as definições, e cada definição tem muito bem caracterizado o que é cada coisa. E aí eu pergunto, é nutracêutico, é fitoterápico ou é suplemento? Porque está todo mundo junto aí nessa mesma lista. Então a gente vê aí, fitoterápico para emagrecer, Slendesta. Fitoterápico para emagrecer, agar-agar. Fitoterápico para emagrecer, extrato de café verde. Chá de oliveira. Fitoterápico para emagrecer, chá de 37 ervas. Então, olha o perigo, né? A pessoa vê aquela lista, ela pode inclusive testar todas, dependendo, porque ela pode comprar, ela pode conseguir acesso a isso muito fácil, né? E tentar utilizar. O que mais me chamou a atenção e mais me preocupou foi esse último. Fitoterápico para emagrecer, chá de 37 ervas. Então, pensem comigo, 37 ervas. Como eu falei para vocês, uma erva, 2, 3, já pode ser preocupante, dependendo de quais ervas são essas, por causa da interação química que pode acontecer ali. Vocês imaginem 37 ervas. Coitado desse fígado, né? Para tentar metabolizar esse tanto de substância estranha, diferente, ali no organismo. Aí eu trouxe um exemplo de uma propaganda de um desses suplementos, que tem vários, né, para emagrecimento, mas eu trouxe só para exemplificar
como isso é vendido na internet, os pacientes têm muito acesso e como nós, profissionais da saúde, podemos trabalhar desmistificando e desmentindo, vamos dizer assim, algumas promessas muito milagrosas. Esse, por exemplo, esse produto em si, ele fala aí no anúncio que reduz o apetite, queima gordura rapidamente, acelera o metabolismo, regula o intestino, controla a ansiedade, aumenta a libido, aumenta a energia à disposição, destrói gordura localizada, eu acho ótimo essas palavras que eles põem, destrói, acaba com a retenção de líquido, controla o colesterol e aumenta a imunidade. Ele só não vai lavar e passar. O resto, né, ele faz de tudo pra gente. É uma coisa bizarra. E aí eles vêm, você vai rolando no site, sempre vai ter uma foto de antes e depois, das pessoas testemunhando que, nossa, a vida delas mudou, que elas perderam não sei quantos quilos em não sei quanto tempo, para motivar. E o que me chamou a atenção, eu trouxe alguns trechos da parte de perguntas e respostas. Então, uma das perguntas que tem lá é: o que é e quais os efeitos do Detox Caps? Aí tem uma resposta enorme, mas ele finaliza assim: fazendo você emagrecer de forma rápida e definitiva. Olha, se a gente descobrir, né, uma forma de emagrecer que seja rápida e definitiva, vai ser fantástico, né? Vai ser maravilhoso. Nós queremos muito. E principalmente a parte do definitiva, porque o corpo ele é mutável, né, gente? A gente pode emagrecer, pode engordar, dependendo de vários acontecimentos da vida. Então, não tem como a gente falar que um emagrecimento garantir que aquele emagrecimento vai ser definitivo. O Detox Caps tem efeitos colaterais? E aí ele coloca que não existe nenhum efeito colateral com o consumo do produto Detox Caps. E qualquer pessoa pode tomar e aproveitar dos seus benefícios. Olha o perigo disso. Tudo, gente, tudo tem efeito colateral. Eu gosto muito de uma frase que todo mundo que estuda fitoterapia gosta muito também de utilizar, que é: a diferença entre a droga, né, o medicamento ali e o veneno é só a dose. E é basicamente isso. Então, não tem essa de não ter efeito colateral. Aí depois, um pouco abaixo dessa frase, eles colocam que gestantes, mulheres que estão amamentando, idosos, pessoas com doenças, não podem tomar sem a prescrição de um médico ou de um nutricionista. Mas a informação que vem primeiro é essa. Os resultados são comprovados cientificamente? Bom, eles trazem que o Detox Caps possui propriedades nutricionais, como algas, vitaminas, minerais, fibras, aminoácidos, fitonutrientes e as formulações detox. O que são essas formulações detox? Não sabemos, né? Que são essenciais para o perfeito funcionamento do organismo. Então ele dá uma enrolada, fala que todos os componentes que tem dentro da fórmula tem sim estudos que provam sua eficácia. Então tá tudo certo, né? Eles juntaram tudo e tudo bem. E aí eles trazem quais são esses ingredientes. Não tem quantidade, não explica que parte da planta é utilizada, só fala que contém café verde, chá verde, berinjela, gengibre, guaraná e cafeína. Isso é o que contém dentro dessa cápsula aí. E aí eu falo para vocês, Anvisa. Lembram que eu falei lá no começo da aula que a gente tinha que se preocupar se tinha, né, um selo da Anvisa, se era reconhecido e tudo mais. Porém, a gente tem outra preocupação. Eles trazem, o Detox Caps tem registro na Anvisa? E eles falam que sim, que tem. E eles colocaram um númerozinho lá. E aí eu fui, procurei, trouxe para vocês o print desse número de registro na Anvisa. Olha como que aparece. Primeiro, que ele está na categoria de alimentos. Segundo, o produto está descrito como café verde em cápsulas. Então, tecnicamente, seria só o café verde em cápsulas. E a categoria novos alimentos e novos ingredientes. Bom, e esse tanto de coisa que tinha lá dentro? Onde é que foi parar? Né? Se ele está falando que é só o café verde em cápsula, e as outras coisas que tem dentro? Então, realmente, se fosse só o café verde em cápsula, poderia até ser considerado um alimento, né? Porque café é alimento. Porém, o café também pode ser considerado fitoterápico. Depende de como isso foi encapsulado, né? O pó é o extrato seco? Não sei. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí eu trago um artigo de pesquisadores brasileiros que criticam justamente essa normatização da Anvisa. Né? Eles fazem esse trabalho que fala da importância de uma regulamentação específica com as definições e classificações dos produtos comercializados como suplementos alimentares, alimentos funcionais e nutracêuticos. Sendo que nutracêuticos até tem um asterisco aí, porque realmente ele não é reconhecido no Brasil com esse nome.
O que eles concluem do levantamento bibliográfico deles? Que a nossa legislação, a nossa normatização, ela é muito extensa, ela é complexa e de difícil entendimento, o que abre muita brecha para esses produtos serem cadastrados e aprovados pela Anvisa como se fossem alimentos. E as pessoas, né, que utilizam esses suplementos alimentares, supostos suplementos alimentares, que às vezes nem é, mas está caracterizado como se fosse, e registrado como se fosse, estão expostas a riscos de eventos adversos, e a regulamentação da categoria de suplementos alimentares, ela permitirá um uso racional desses produtos. Então é preciso separar aí o joio do trigo. Suplemento é suplemento, fitoterápico é fitoterápico. E aí vocês lembram do nosso exemplo? Ele está categorizado em novos alimentos e novos ingredientes. Mas, quando a gente pega a resolução aí, o artigo traz, a RDC 2/2002, olha aí o que é que entra nessa normativa de novos alimentos e novos ingredientes. São as substâncias bioativas, os probióticos isolados com alegação de propriedade funcional e ou de saúde. Então, a substância bioativa é, além dos nutrientes, os nutrientes que possuem ação metabólica ou fisiológica específica, e o probiótico, que são os micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, como, por exemplo, a bifidobactéria. Então, até a categoria é confusa, é difícil de caracterizar. Esse outro estudo, né, então eu trago sobre os nutracêuticos. Né? O que os estudos eles apontam sobre o uso de nutracêuticos, nesse caso do emagrecimento? Isso é uma revisão sistemática, né, que foi publicada em 2011, muito interessante. E o que eles perceberam? Que a maioria dos estudos com nutracêuticos tem baixíssima qualidade, a segurança e a comprovação da eficácia também são muito baixos. Alguns suplementos eles parecem ter zero eficácia comprovada. Alguns apresentam eficácia, mas, porém, eles trazem, né, sérios efeitos colaterais, então seria inviável prescrever. Muitas evidências são contraditórias, então um estudo acha A, um estudo acha B e ninguém concluiu nada. Alguns suplementos parecem promissores, mas eles precisam de mais estudos clínicos e de qualidade para dizer que realmente eles são eficazes. Então, segundo os autores dessa revisão sistemática, não é recomendada a prescrição de nutracêuticos com a finalidade de perda de peso. Então, tem nutracêutico, gente, para melhorar a pele, para melhorar a imunidade. Tem vários nutracêuticos interessantes. Mas quando a gente fala de emagrecimento, nenhum com finalidade de emagrecedora foi comprovada eficácia. Tá? Não tem. Então, eu trouxe aqui um fitoterápico, né, que é, na verdade, uma planta medicinal que é usada em forma de chá, que é o chá verde, que é muito conhecido e muito divulgado para emagrecimento. Supostamente, esse chá aumentaria a velocidade do metabolismo, aceleraria esse metabolismo e a pessoa emagreceria mais rápido. Bom, essa revisão sistemática que foi feita com o método Cochrane, que é referência no mundo de revisão, porque eles avaliam muitos estudos e eles têm um critério muito rigoroso, são muitos pesquisadores que participam para montar. Eles chegaram à seguinte conclusão, que as preparações de chá verde, elas parecem induzir uma pequena perda de peso, estatisticamente não significativa, em adultos com sobrepeso ou obesidade. E porque a quantidade da perda de peso é muito pequena, não é provável que seja clinicamente importante. Ou seja, eles não conseguem dizer que essa perda de peso seja realmente devida ao chá. E é muito, muito pequena, não chega a ser significativo. Então, o chá verde ele não teve efeito significativo na manutenção ou na perda de peso. Então, se você toma chá verde para emagrecer, infelizmente, ele não tem essa finalidade. Ele é muito bom para inflamação, ele é antioxidante, mas para emagrecimento, infelizmente, ele não tem efeito. E aí, né, vocês podem perguntar, então, Bárbara, nada funciona, né, para o emagrecimento nessa área? Calma, gente, tem sim algumas coisas que funcionam. Por exemplo, eu trouxe esse estudo aí com capsaicinoides, que inclusive foi o tema do meu trabalho de conclusão da pós-graduação, né, da especialização. Trabalhei com capsaicinoides, é um nomezinho difícil, que é um extrato da pimenta. E esse extrato da pimenta, ele foi comprovado que o consumo diário, ele pode contribuir para o controle do peso por meio de redução da ingestão de energia. Então, ele diminui o apetite. Posteriormente, pode haver potencial para capsaicinoides serem usados como auxiliares naturais na perda de peso a longo prazo. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque ele é bem interessante
para mostrar que muitas vezes os fitoterápicos ou as plantas medicinais podem ajudar no emagrecimento, mas não diretamente, você vai tomar para perder peso. Não, é diminuindo o apetite, aumentando a saciedade. Por outros caminhos indiretos, eles contribuem. Então, eles são um a mais no seu tratamento com o paciente que precisa perder peso. Aqui eu trouxe alguns exemplos de fórmulas que são feitas. Então, por exemplo, para manipular um chá diurético com abacateiro, com cavalinha, com hibisco, né, em cápsulas. Que também pode ser em forma de chá, nesse caso está em cápsula. O chá diurético com cavalinha, hibisco, café verde e cactinha, que aí é em sachê, que a farmácia de manipulação faz. Né? Temos também, aqui seria um nutracêutico, se existisse esse termo no Brasil, que é só a berinjela, é o extrato seco da berinjela. Então, é uma parte de um alimento. E aí, ele pode ser consumido, aí vocês podem ver em cápsula, em goma, no chocolate, 70%. Tem várias opções de formulação que as farmácias podem trazer. E esse chocolate funcional é uma coisa que eu usava muito no consultório. Principalmente quando é criança, adolescente ou pessoas com obesidade que gostam muito de comer doce, esse chocolatinho é bem interessante. Dependendo do que você vai colocar de prescrição, pode colocar dentro do chocolate. E aí fica mais fácil o paciente aderir ao tratamento. Concluindo, então, a nossa legislação ela precisa ser melhorada urgentemente para a gente parar de ter essas confusões de registros de alimentos, como suplemento, enfim, como fitoterápico. Muitos produtos comercializados e pouca evidência científica para esse fim. Então, tem muita coisa no mercado que não vai fazer mal, mas também não tem eficácia comprovada. Cuidado com os produtos que apresentam muitas misturas. Então, como eu falei, se tem várias ervas misturadas, suspeite. Atenção ao registro da Anvisa, pesquise mais a fundo. Então, pega aquele númerozinho, dá uma olhada, em que categoria ele entrou, né? Procure estudos sobre fitoterápicos isolados antes de prescrever. Então, se tem 2, 3 fórmulas, 3 extratos na mesma prescrição, procura cada um, né, e tira as suas dúvidas. E não confie apenas nas informações dos fabricantes. Sempre, sempre pesquise a mais. É isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.